Continuando no capítulo 21, o último capítulo de João, chegando ao fim dessa série A Luz do Mundo, conhecendo um pouquinho de Jesus, a gente lendo aqui o capítulo, todos os capítulos, lendo o livro inteiro de João. Aqui no 21, nós vamos ver que Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Aí ele vai explicando que estava todo mundo junto, Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com vocês, disseram eles. Estavam todos eles lá, né? Eles foram todos e subiram ao barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando estava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus falou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Alguma coisa? Vocês pegaram? Aí eles falaram nada. Aí Jesus falou, joga a rede do lado direito do barco, e que vocês acharam um peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então Jesus disse, traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes e mesmo assim não se arrebentou. E Jesus falou, vamos comer, venham. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era Jesus. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu a seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo, Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava lá de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que diz, Senhor, a respeito desse aqui? Aí Jesus falou, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Olha só porque Jesus falou que, o que eu quiser fazer vai ser feito, ninguém tem nada a ver, sabe? Com a vida de cada um eu cuido da sua vida, e aí já foi a fofoca, né? Ó, ele vai viver para sempre. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Olha aí, né? Olha a diferença. As pessoas pegam uma frasezinha que alguém fala, uma frase que Jesus disse e começam a falar bobeira, né? Ah, ele não vai morrer. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus falou, se eu quiser. Esse é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Esse foi a nossa série A Luz do Mundo. Muito obrigada, eu amei estar aqui lendo de novo e aprendendo sobre Jesus, sobre o Evangelho de João, sobre a morte, a vida, os milagres. É isso aí e nós nos vemos numa próxima. Beijão e tchau, tchau.